Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que fazer a observação de como ele vem melhorando na vida. E melhorar um pouco não é suficiente, a gente tem que continuar esforçando para continuar melhorando. E o esforço é como alimentação, independente da pessoa, o corpo necessita do alimento e o corpo manifesta. Então a capacidade de cada um está na dedicação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é como responder uma pergunta sobre a cruz e sua significação. É muito importante a gente primeiro saber que a cruz é a cruz da criação, é o Santo Grau. E esta cruz é um equilíbrio. E cada pergunta que uma pessoa venha fazer sobre a cruz, a pessoa tem que lembrar assim, que está enraizado a cruz da crucificação de Jesus. E nós temos que tirar essa condição assim, desse desequilíbrio. A cruz da crucificação de Jesus não tem nenhuma significação. É uma cruz do sofrimento. E nós não podemos fazer do sofrimento uma coisa grandiosa. Então, na nossa vida diária, a gente tem que lembrar assim, que nós temos que valorizar as coisas que são belas, que são bonitas. Normalmente as pessoas fazem uma referência sobre as coisas difíceis. E ela vai tecendo comentário, vai aprofundando naquilo que não tem nenhuma veracidade. Como se fosse. Nós temos que aprender a parar. O assunto é assim. Uma determinação é aquela determinação. Não trabalhamos se. Então a cruz, a sua significação, é bem importante cada um lembrar assim, que a cruz é a cruz do Santo Grau, que é o equilíbrio. E que cada um, para desenvolver esse equilíbrio, tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. É uma coisa física, é uma coisa verdadeira. Somente a pessoa é que tem que ver o grau que ela se encontra. E é bem importante assim, porque o adulto, ele vê o movimento da criança. Então a criança quer fazer alguma coisa, o adulto já percebe. O adulto já passou por aquela fase, com as vivências, com o amadurecimento, então ele vai compreendendo as coisas. Mas a criança ainda não tem essa vivência, então ela pensa assim que ela pode. Na nossa vida interna é o mesmo procedimento. Só que os adultos com quem nós relacionamos, muitas vezes, não nos alertam mais. Porque a pessoa já se encontra amadurecida. Então não tem mais o que fazer, mais advertência. Porque nós temos que caminharmos com o equilíbrio, e esse equilíbrio vem com a cruz do Santo Grau. Deixar que a pessoa caminha pela vontade dela. Então nós temos que aprender assim, esta condição bem importante de parar de fazer advertência. Respeitar a pessoa. Se a pessoa não quer evoluir, se ela não quer fazer um esforço, porque tem aquela condição muito importante que fala assim, que a pessoa tem que conhecê-la. E para nós nos conhecermos, nós temos que fechar a porta do nosso quarto e temos que estudar mais. Porque nós temos que aprender esta condição bem importante assim, de conhecer o livro Na Luz da Verdade. E observando como nós nos encontramos diante das informações. E é bem importante, porque quando estudamos o livro Na Luz da Verdade, na Mensagem do Grau, muitas vezes percebemos assim uma palavra, a profundidade que aquela palavra tem. Depois nós percebemos uma frase. Então o que acontece? Nós tivemos instantes de lucidez, de aprofundamento. E aquilo vivifica dentro de nós. Procurar esse equilíbrio, como nós nos encontrávamos
quando tivemos aquele instante de lucidez, para que esse instante de lucidez fique mais presente na nossa vida. O adulto leva a criança para a escola. Depois de uma fase que o adulto leva aquela criança para a escola, a criança vai sozinha. E é bem interessante, porque numa fase do amadurecimento de muitas crianças, e ela está na perua escolar, e entra menores. Devido ao fato dos menores ter entrado aquele ano, aquele que já se encontra mais amadurecido, ele pede para os pais ir para a escola de outra maneira, porque ele não quer conviver com aqueles pequenos. No nosso relacionamento diário, nós temos que observarmos assim que tem diferença no relacionamento. Numa empresa fica fácil assim, porque se tem o dono, tem o diretor, tem os gerentes, tem o administrador, os funcionários. Então quer dizer que existe nível dentro da empresa. Quer dizer que no nosso relacionamento, na nossa vida diária, também tem níveis com quem convivemos. Se a pessoa está querendo melhorar, ela tem que fazer como aquele garoto. Ela tem que pedir para mudar o jeito dela ir para a escola. É bem importante assim essa questão do nível, porque se nós não melhorarmos, nós vamos continuar com o nível comum. Só que com o nível comum, o linguajar, os costumes, a maneira de ser, não nos traz mais nenhum crescimento. Passamos por aquela época, estamos repetindo, não traz nenhum benefício para aquele que está querendo continuar evoluindo. Então a cruz do Santo Grau, esse equilíbrio é dentro. E é bem importante assim a gente ir observando a maneira que as pessoas têm. E essa maneira é individual. Então, se nós queremos caminharmos na nossa vida interna, ter dentro de nós um período maior de lembrança do estudo que fizemos, então é no silêncio. E é bem importante a pessoa lembrar assim, que não é no tumulto, porque a evolução, a lucidez é individual. Nos níveis escolares, a pessoa pode ter ali a referência de primeiro lugar, de segundo lugar, ter sido bem sucedido com aquelas matérias escolares. Isso é físico, isso é de fora, mas dentro dele. E é bem importante assim a pessoa lembrar que é dentro dele, como ele se encontra e como ele é. E nós temos que lembrarmos assim, para aqueles que se encontram mais evoluídos na empresa que nós trabalhamos, que são nossos superiores, podemos fazer qualquer coisa, mas nós não conseguimos enganá-lo. Então nós vamos malhando ali naquela empresa e nós não vamos conseguindo enganá-lo, porque ele se encontra numa condição superior e nós temos o comportamento como a criança tem com os seus responsáveis, daquele jeito. Conhecer o livro na luz da verdade e trazer as informações para dentro da pessoa e a pessoa fazer a transformação e levar esta condição para o seu dia a dia. Esse trabalho é sempre naquela condição que a pessoa tem que dedicar um tempo para ela. Isso é físico. E o reflexo dessa mudança é verdadeiro, porque se a pessoa está fazendo uma reflexão de como ela vai observando assim, que ela vai trazendo para o seu dia a dia as impurezas, os seus defeitos. E é bem importante, porque os defeitos se encontram dentro de nós arraigados, firmes. A gente vai observando assim que tem muitas pessoas que tinham costumes que prejudicavam a saúde. Anos depois, décadas depois, volta a ter o costume. Então o que acontece? Não houve a transformação dentro daquela pessoa. Então a transformação tem que ser verdadeira. Pode aparentar, mas dentro dela ela não fez o trabalho de trazer para o seu dia a dia o escuro que existia dentro dela. Então um filho acha assim que ele é diferente. Quando ele se torna adulto, ele é igual aos pais. Essa referência do equilíbrio, a cruz do Santo Grau é esse equilíbrio, para a pessoa trazer para o dia a dia dela, e ela tem que observar assim, equilibrar-se consigo,
Então não é uma aceitação. A pessoa é equilibrada. Então é a vida toda a pessoa fazendo esse trabalho. E é bem importante assim, porque na nossa vida nós estamos acostumados na matéria grosseira. Tudo para nós é físico. Mas na nossa vida interior é como se nós estivéssemos sobre as águas. Sobre as águas, nossa embarcação ainda apresenta frágil. Então a pessoa tem que lembrar assim que todo instante ela tem que dar um direcionamento para a sua embarcação. E esse direcionamento quer dizer assim, como a pessoa anda pensando, sentindo, como ela anda comportando. E a gente vai observando com os pensamentos. Então na nossa vida interior é muito importante cada um perceber que nós nos encontramos como se fosse sobre as águas. Então, o movimento das águas, muitas vezes a pessoa fica entristecida, muitas vezes ela tem aquela vontade de ter atos heróicos e muitas vezes ela tem a incriminação, ela faz o julgamento. E nós fazemos o julgamento muitas vezes de coisa que nós nem temos acesso. Nós ouvimos uma informação, vimos um quadro e já tecemos a maneira que nós achávamos que esse quadro precisa de ser mudado. A cruz do Santo Grau é esse trabalho que a pessoa tem que lembrar assim, que para ela portar a cruz, ela tem que ter a transformação dentro dela. E uma transformação nós temos que lembrarmos assim, que é com o saber. Então aquelas informações bem importantes assim, que o Filho de Deus trouxe devido ao fato de como ele via os espíritos humanos já descuidados, o jeito que ele trazia as informações, não havia assimilação. Não houve um aprofundamento, porque Isaías anuncia a vinda do Filho do Homem. A vinda de Isaías já foi por volta de 6.000 anos, porque ele foi um velho profeta. Nós encontramos na Bíblia uma mistura da anunciação de Isaías com a anunciação do anjo. Por isso que falam assim que Jesus voltará. Mas ele disse que saiu do Pai e volta ao Pai, e que viria um outro que não ele. Então, os ensinos que Jesus trouxe foram ensinos transmitidos de boca a boca. E nós sabemos assim que tem as distorções, porque os discípulos de Jesus não eram culturados e não estavam ali anotando aquilo que foi falado e nem foi fazendo uma correção imediata. Então, foi transmitido de boca a boca. Então, a vinda do Filho do Homem é esta condição. Ele veio e trouxe o livro na luz da verdade. E nós sabemos assim, na criação, todas as coisas têm um tempo. E se nós observarmos assim, nós nos encontramos no tempo final, com as transformações que têm acontecido entre os povos, o movimento da própria terra, um movimento que está existindo. Para todas as coisas, o Criador determinou um tempo. Então, esse tempo, a possibilidade de mudarmos de grau, porque aqueles que assimilam as informações do livro na luz da verdade, que procuram viver de acordo, ele terá a possibilidade de mudar de grau, de passar pela transformação. Se ele não assimilou, se ele encontra-se descuidado, ele não terá a oportunidade. A seleção é feita pela própria pessoa. Nós vamos observando que tudo é uma cópia. É bem sério assim. Na empresa, pode ser uma empresa pequena, aquele que não está colaborando para o andamento daquela empresa, no movimento da empresa, ele é substituído. Numa empresa maior, é o mesmo procedimento. Na criação, é a mesma coisa. Se não assimilarmos as informações, as instruções, para mudarmos de grau, para ter dentro de nós esta condição bem importante do equilíbrio, que a cruz do Santo Grau é o equilíbrio. Então, a gente vai observando assim, que todas as coisas na criação têm o equilíbrio. Nós teremos que ter o equilíbrio. Para termos o equilíbrio, nós temos que conviver com as informações, as instruções, e nós temos que transformarmos. Isso é físico. Então, essa transformação é verdadeira.
Como responder uma pergunta sobre a cruz e seu significado? É muito importante assim, porque para a pessoa responder uma pergunta sobre a cruz e seu significado, ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. Essa transformação que a pessoa tem que ter. E é muito importante assim, porque muitas vezes a pessoa depara com um ou com outro que quer fazer uma pergunta assim. Então ele tem que ter um conhecimento, porque se a pessoa tem muita cultura escolar, a pergunta dela é diferente e a significação que ele tem também tem uma diferença daquele que tem pouca cultura escolar. Então a pessoa tem que lembrar assim, que é no momento em que ele tem que ver qual é o procedimento que ele precisa de ter. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa passa a ter esta capacidade de ter o equilíbrio. Então, a cruz passa a ficar dentro dele, passa a ter também uma ponderação na vida. Então, o jeito que a pessoa atua na sua família, com seus familiares, do jeito que ela atua no seu trabalho, com aqueles com quem ele relaciona, então ele mostra diferente. E essa diferença possibilita também aqueles que ainda se encontram com uma perspectiva de vida interna, têm a possibilidade de despertar. Porque nós sabemos assim que nós convivemos com as pessoas e aquele que se encontra lúcido percebe a diferença de um, percebe a diferença do outro. Nós temos que nos esforçarmos para a nossa diferença ser uma diferença boa, ser uma referência. Porque anteriormente os filhos iam para a rua, normalmente assim, e os pais tinham uma noção de cada criança ali que ficava na rua. E uma ou outra criança recebia orientação para não conviver com aquele. Quer dizer assim, como os pais sabiam que aquele não tinha costume bom. E nós sabemos assim que um que não tem costume bom, ele piora muitos outros. Porque tem aquela facilidade de arrastar para o ruim. Então os pais não queriam que aquele que tinha costume bom convivesse com aqueles outros que não apresentavam uma referência boa. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de sermos diferentes, de uma maneira melhor, de uma maneira que os outros ficam felizes quando nos veem. O esforço é individual e a pessoa tem que lembrar assim, que uma célula dura 22 dias. Para a pessoa melhorar uma constituição, ela tem que fazer muito esforço porque vai gastar mais de 2 anos. Então o trabalho que a pessoa tem que ter para mudar a sua maneira, o seu corpo físico, como o corpo físico está apresentando e a vontade que ela apresenta com um corpo físico melhor, então ela sabe assim que é um trabalho a vida toda. Na nossa vida diária é assim também, na nossa vida interna. Independente de cada um de nós, trazemos as tendências. A gente pode observar uma criança pequena, ela já traz a tendência de nobreza, de polida, amável, de maneira de ser, e outra criança já traz uma personalidade mais forte, que tem dificuldade os seus pais para fazer um amoldamento ali. Então, se descuida um pouco, a criança já transgride, sobrepõe. Isso é bem interessante, porque muitas vezes é criança que tem um ouvido muito bom, que tem uma memória muito boa. Então os pais falou alguma coisa e não falou corretamente aquilo, aquela criança já aproveita a falha que teve naquela fala e já quer tirar um aproveitamento daquilo para ela. Então esse cuidado a gente tem que ter, porque aquela criança que apresenta essa capacidade é hoje aquele adulto. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade e observar assim que nós temos que usar da capacidade que nós trouxemos e observar como nós podemos melhorar essa capacidade e como nós podemos trazer outras capacidades que não são tão nobres para o nosso dia a dia e ter um polimento com esta capacidade. Então, a cruz do Santo Grau é esta condição. A maneira que a pessoa tem que ter é esse equilíbrio na vida,
E nós sabemos assim que a cruz tem a significação. O braço horizontal é representação do feminino e o braço vertical é a representação do masculino. Então não tem uma diferença. E a pessoa tem que lembrar assim da importância, porque na nossa vida diária o feminino ele tem muita importância. No caso da mãe, então teve tantos filhos. Enquanto a mãe encontra-se naquela moradia, os filhos voltam a ver aquela moradia e aqueles que ficaram na moradia. Quando a mãe vence o tempo dela, os filhos diminuem a ida naquela moradia. Então, a força do feminino, essa ascensão que o feminino tem sobre o masculino. Quando fala-se que existe um equilíbrio, existe, porque com a bondade do feminino, então o masculino também fica equilibrado. O positivo vai equilibrando na vida. Quando o feminino desequilibra, a gente vê assim que aquela família desequilibrou. Então, essa qualidade que cada um tem que ter, e é bem importante assim, porque a evolução não é no conjunto, não é na moradia. Na moradia é o lugar que nós repousamos o nosso corpo. Na moradia nós temos o lugar que nós precisamos de ter aquele canto, aquele espaço para onde nós estudamos o livro na luz da verdade. Mas a evolução está sempre naquela condição individual, porque a pessoa ficou na moradia, aqueles que ficam e aqueles que saem da moradia, que vai para o seu dia de trabalho. Então ele tem que levar essas irradiações para a sua vida diária, para o seu dia de trabalho. Então é o dia todo, a pessoa tem que procurar ficar ligado. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita uma coisa bem importante mesmo, que é quando a pessoa faz uma função, aquela função ficou feita, não precisa de ser refeita, porque ele desenvolve uma capacidade de ficar presente com aquilo que precisa. Essa presença nos possibilita esta condição. Então a pessoa tem que lembrar da condição superior que desenvolve quando estuda o livro Na Luz da Verdade. Com isso ele vai observando assim, do jeito que ele usa para a sua vida profissional, apresentar uma melhor capacitação, ele também utiliza para ele, para ver como ele se encontra. Então recebe-se uma força, e essa força a pessoa tem que lembrar que não está relacionado a pessoa ter muito recurso financeiro ou ter pouco recurso, ou porque ele se encontra com saúde ou porque não tem a saúde. É uma força diferente que, independente da situação que a pessoa se encontra, ela procura o equilíbrio. E nós sabemos assim que normalmente todas as doenças vêm pelo nosso passado, pelo nosso ontem. E a nossa vida não está relacionada a 80 anos. Então nós já trazemos aquilo que nós comportamos numa época anterior. Isso fica bem fácil assim, porque o esclarecimento do livro Na Luz da Verdade vai nos mostrando que não é numa época só. Então de onde viemos, aqui nós nos encontramos colhendo o que nós fizemos no período anterior. Como é que nós podemos fazer uma colheita melhor, melhorar? Tem uma referência bem importante assim, que cada um precisa de lembrar. A pessoa tem o limão e ela tem que usar do limão e ela pode adicionar água. Então aquele limão não vai ficar assim tão ruim para ser ingerido. Ela tem a possibilidade de ir aliviando as dificuldades que vão apresentando. E nós sabemos assim que essas dificuldades apresentam e os auxílios apresentam para aqueles que se encontram nesta condição de receber os auxílios. Fica fácil da gente observar as crianças. Quando os pais têm costume bom, isso precisa de lembrar assim, porque o costume bom possibilita também uma melhora de influência. Então as crianças que são filhos de pais com costumes bons, então elas também recebem um auxílio a mais, porque as irradiações que nós emanamos possibilita então receber das irradiações de auxílio. Então os pais com costumes bons
possibilita também os filhos receberem dessas irradiações de costumes bons, de coisas superiores. Então as crianças são mais protegidas. Então aqueles pais que não têm costumes bons, as crianças passam por limitações maiores. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio. E é bem importante assim, porque normalmente o pai quer prejudicar os filhos porque a mãe o trata mal. A mãe quer prejudicar os filhos porque o pai não a trata com devida consideração. Isso é físico. Então a vida de cada um de nós vai tumultuando. A gente vai trazendo as limitações que cada um tem para a vida diária e nós vamos prejudicando e nós vamos criando mais consequências para nós. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio com as informações, com as instruções. Cada um de nós vai entrando no equilíbrio da cruz do Criador, da cruz do Santo Grau. Então nós não vamos tumultuando. Muitas vezes o relacionamento do casal não é bom, um já superou ali o tempo de conviver com aquele outro e continuam convivendo, um fala que é por causa dos filhos, mas se não tem a consideração com um, com o outro, e os filhos vão vendo aquele relacionamento que não apresenta consideração, que não apresenta equilíbrio. Então os filhos pensam assim, que a vida é assim, sem consideração. Às vezes o pai acha que continuar convivendo vai ser bom, mas ele esquece que se não tem consideração, tem a degradação. Então a cruz do Santo Grau é o equilíbrio. Por não ter consideração, é melhor que a pessoa desapareça, porque a referência fica muito ruim. Então na vida de cada um de nós fica uma maneira assim, que o comportamento errado tá bom. Nós temos que lembrarmos que a cruz do Criador, a cruz da criação é equilíbrio. Se não está fluindo uma coisa equilibrada, tem que desaparecer. A maneira que existe da cruz da criação é assim. Então a pessoa tem que lembrar que o movimento é dentro da pessoa e que não está relacionado a pessoa ter muito recurso financeiro ou não ter recurso financeiro, porque uns nascem de uma condição financeira muito boa e outros nascem numa condição mais dificultosa. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos explicando essas consequências. E a pessoa tem que lembrar assim, para auxiliar o nosso semelhante, ele é que tem que mudar. Para ele mudar é estudando o livro Na Luz da Verdade. Para a pessoa ser promovida na empresa que ela trabalha, para ela ter uma maneira melhor de sobreviver, ela tem que ter mais conhecimento do que ela tem no momento. Então ela tem que ter um aprofundamento e ela tem que ter uma dedicação melhor. Então, para nós melhorarmos a nossa condição interna, no nosso relacionamento, na moradia, no ambiente de trabalho, nós temos que fazer um esforço a mais de conhecer melhor o livro Na Luz da Verdade, conhecer a cruz do Santo Grau, esta representação da cruz, trazer para dentro de nós e irradiar esta condição boa assim, do equilíbrio. Toda época a pessoa tem que lembrar que para ela continuar sendo considerada, para ela continuar esforçando em ter a sua saúde, ela tem que melhorar-se. Toda época é esse esforço. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse auxílio. O auxílio não é para um período, é toda a nossa existência. Quando a pessoa vai ficando envelhecida, ela vai compreendendo a vida. Nós vamos fechando o nosso ciclo de vida com as compreensões. Tem muitas coisas que vêm na nossa memória, vêm no nosso dia a dia, que nós pensávamos que já tivesse sido superada. Então o esforço para conviver com aquilo que ainda tem aquela marca dentro de nós. O equilíbrio. Então voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que fazer o movimento diariamente. Todas as coisas na nossa vida é diário que a pessoa faz. A necessidade do banho, a necessidade do alimento, a necessidade do movimento. O movimento para o nosso espírito também é verdadeiro. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita esta condição de sempre nós termos o movimento.